A presença de Deus é boa, faz bem, não é verdade? Quem está feliz hoje aqui? Amém. Um dia frio, chuvoso, e como é bom a gente sentir a presença de Deus, louvar ao Senhor juntos. Eu quero estudar com vocês um tema que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu quero falar sobre fé. E se você trouxe Bíblia, abra em Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3. Nós vamos estudar estes versos nesse final de semana. Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Amém. O título da mensagem de hoje é Fé, uma semente poderosa. Fé, uma semente poderosa. Deus me deu uma visão esse ano e eu tenho compartilhado com vocês reiteradamente sobre uma grande colheita. Vários cultos aqui eu já disse, tenho dito que uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Quantos creem nisso? Amém? A maioria dos despertamentos espirituais que marcaram a história, os grandes avivamentos aconteceram depois de grandes crises. Eu creio que Deus está preparando a terra em nossos dias para uma visitação especial. E a minha oração nesses dias tem sido: Deus, como nós podemos nos preparar para a colheita? Como nós podemos estar prontos para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós? E o que Deus colocou no meu coração essa semana foi: olha, ensine a eles, ensine a igreja a usar a semente poderosa da fé. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Quem disse que essa semente era poderosa foi o próprio Cristo. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, ele diz assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Que semente é essa, capaz de transportar montes em nossas vidas? O que é essa fé que promove o impossível? É interessante o livro de Mateus, porque você vai encontrar nesse livro vários relatos de curas impressionantes que Jesus realiza. No capítulo 9, por exemplo, a Bíblia fala de um cego que vem clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus se volta a ele e diz: você crê que pode ser curado? Ele diz: sim. E aí Jesus fala para ele que se faça conforme a sua fé. E ele é curado. Depois a Bíblia nos conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, nesse mesmo livro, no mesmo capítulo. E nada ou nem ninguém foi capaz de estancar a hemorragia. Ela procurou vários médicos e nada resolveu o seu problema. E um dia ela tem uma ideia: olha, se eu entrar no meio da multidão e tocar, simplesmente tocar nas vestes de Jesus, eu creio que algo pode acontecer. E ela assim faz. Quando toca nas vestes de Jesus, Jesus diz: sinto que de mim saiu o poder. Quem fez isso? E ela acusa, fui eu. E aí Jesus fala para ela: tenha bom ânimo, a tua fé te curou. Que fé é essa? Que semente é essa poderosa para mover montanhas, para curar pessoas? Como é que isso funciona? E pensando nessa ilustração que a palavra de Deus nos traz, eu lembrei de uma crise que eu vivi. Quem aqui, quando era criança, na escolinha,
a professora mandou plantar um pé de feijão. Quem fez isso? Olha, eu pensei que era coisa de velho, mas não, tem bastante gente nova com a mão levantada, ainda bem, né? Eu lembro dessa dinâmica na escola, copinho de plástico, um algodão e um feijãozinho. Você jogava lá água e plantava o pé de feijão. E eu lembro que aquilo me frustrou muito, porque os meus amigos, o pé de feijão deles cresceu e o meu não deu em nada. Não saiu nada. E não sei porque a minha semente não deu certo, não funcionou o pé de feijão. E sabe, às vezes parece o mesmo com as coisas espirituais. Parece que a semente poderosa de fé funciona para o outro. Não sei se você já sentiu assim, a cura chega para o outro, a palavra vem para o outro, Deus se revela para o outro. Mas por que comigo essas coisas não acontecem? Quem já sentiu assim? Eu lembro de uma crise que a minha esposa teve no começo da caminhada de fé. Ela tinha acabado de aceitar Jesus e estava naquele assim, primeiro amor, lendo os livros, ouvindo as histórias, empolgada com os testemunhos. E um dia a mãe dela falou para ela: olha, Deus cuida da nossa vida dos detalhes. E contou um testemunho de uma amiga que estava com uma crise de soluço, não estava resolvendo nada. Ela parou e orou e na mesma hora o soluço foi embora. E ela disse que naquela noite, depois de ouvir aquele testemunho, ela teve uma crise de cãibra, bailarina, e na hora ela começou a orar: Deus, leva a cãibra embora, e a cãibra só piorava, e ela não queria se alongar para ver se a cãibra ia embora, e a semente não deu certo da fé na vida dela, e ela entrou em crise. E sabe, às vezes, a gente não entende porque Deus tira o soluço de um e não leva a nossa cãibra. A gente não entende porque as respostas chegam e tem gente contando histórias a respeito de Deus e da fé e de como Deus os levou por caminhos maravilhosos, e parece que com a gente nada acontece. Hoje eu queria te ajudar a entender como essa semente poderosa, que a Bíblia chama de fé, ela pode impactar a sua vida, como é que ela pode transformar a sua vida, como é que ela funciona nos nossos corações quando confiamos em Deus. Quantos desejam aprender sobre isso? Levantem as mãos. Em nome de Jesus, o teu pé de feijão vai dar certo. A semente poderosa da fé vai trazer frutos para a sua vida, eu creio sim. É interessante no livro de Hebreus, nesse texto que acabamos de ler, ele vai usar uma série de palavras. Existem palavras-chave nesses versículos que nos ajudam a entender como a fé funciona em nós. E essas palavras geram para nós gravuras didáticas que podem nos ajudar a entender a ação de Deus na nossa vida, gerando e estabelecendo fé. A primeira imagem que para mim é apresentada aqui é um título ou um papel legal. E a Bíblia vai dizer: ora, a fé é a certeza. E o que essa palavra certeza significa? A palavra certeza vem do grego hipóstasis, e ela pode ser traduzida por substância ou segurança. Tem algumas versões ali que apresentam a palavra fundamento. Mas no grego mais coloquial, mais comum, ela também significava título ou papel legal. Quando você vai comprar um carro, você provavelmente, na hora que efetua a compra, vai ao cartório e lá faz uma transferência de um documento, né, o CRV, Certificado de Registro do Veículo. Se você é mais velho, vai chamar de DUT, né? Que era o nome desse documento no passado. O que aquilo representa? Ele representa um papel que foi colocado na sua mão de que você tem uma propriedade, que você tem algo. O Jonathan me ensinou agora que é propriedade, né, no culto passado. Bom, se você compra um imóvel, quem já teve o privilégio ou está nesse processo sabe
que você vai ter que ir num cartório de registro de imóveis e lá você vai fazer uma certidão que comprova que aquela propriedade é sua. O que eu entendo da parte de Deus é que a fé, ela é uma certeza, uma substância, é um papel que Deus coloca nas nossas mãos, é um título de algo que Ele já estabeleceu para nós. Isso é fé, certeza, convicção. Mas pastor, como é que isso funciona? Essa certeza, esse papel, como é que chega para mim? Como é que é esse troço? Bom, uma maneira fácil da gente entender é olhando para a salvação. Como é que Deus estabelece essa certeza em nós? O Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito. Olha, Romanos 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como que a certeza da salvação é gerada na nossa vida? O Espírito de Deus testemunha isso em nós, gera isso em nós. Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Levantem as mãos. Amém? Existe um documento, um papel. Eu creio, meu nome está lá nessa certidão, no livro da vida, porque Deus gerou algo no meu coração. Eu lembro no final de um funeral, eu pregando, uma moça de 27 anos tinha falecido, e uma amiga no final do culto veio me procurar. E ela me disse assim: como você pode ter certeza do que vai acontecer depois da morte? Como é que você fala com tanta convicção de algo incerto como a salvação? E eu lembro que eu disse a ela: eu tenho convicção, porque o Espírito que habita em mim testifica no meu espírito que eu sou salvo. Isso é fé, é uma certeza gerada por Deus em nós, amém? Quantos creem nisso? Agora, essa certeza, ela não é gerada apenas em relação à salvação, mas também em relação às obras que Deus quer realizar em nós e através de nós. Como que isso acontece? Deus, por vezes, gera convicções, certezas, e você vai ver isso na palavra de Deus inúmeras vezes no livro de Atos. A maioria das curas aconteciam mediante uma convicção. Quando Pedro vê aquele homem na Porta Formosa pedindo esmolas, e ele vira para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Eu tenho convicção de que uma certeza foi gerada no seu coração pelo Espírito de Deus de que aquele homem ficaria de pé. Fé é isso, convicção, certeza, um documento que Deus coloca na nossa mão e nos dá autoridade para fazermos as coisas em nome de Jesus. Às vezes essa certeza, ela vem de forma instantânea. Eu lembro de algumas experiências na minha vida onde essa convicção, esse mover do Espírito gerado no meu interior, ele veio de forma repentina. Por exemplo, algumas vezes quando eu estou pregando, na hora de fazer o apelo, eu tenho uma convicção muito forte da parte de Deus de que pessoas vão ser salvas, ou de que curas vão acontecer. E aí, quando eu oro, sempre que essa convicção vem, algo de Deus acontece. Eu lembro uma vez que eu fui pregar era um congresso, não era um congresso, era uma reunião de pastores e líderes de uma igreja. E quando chegou no final da palavra, veio essa convicção de orar por salvação. Falei, mas uma reunião de líderes. Mas foi tão forte, quando eu fiz o apelo,
No final veio uma pessoa conversar comigo que naquele dia queria entregar a vida para Jesus. É muito interessante, eu estava lendo a história dos avivalistas e me chamou a atenção a história de John Wesley, que ele era um pastor que foi fazer missões na América, e ele no barco, veio uma tempestade, e existia um grupo de morávios cantando, e eles não tinham medo da morte, uma tempestade chacoalhando o barco, e eles não estavam nem aí, e ele morrendo de medo, e ele começou a questionar, será que eu tenho certeza da minha salvação? Quando ele chega lá no campo missionário, um missionário fala com ele: olha, você tem certeza? Você já nasceu de novo? E aí ele recebe uma nova visitação de Deus que o transforma num avivalista. Sabe, Deus tem caminhos diferentes dos nossos, mas aquele homem não tinha certeza e recebeu ela da parte de Deus. Eu creio que por vezes Deus nos move e coisas tremendas acontecem quando o Espírito gera convicções em nós. Eu lembro de uma experiência muito interessante. Eu estava no carro, Deus me deu uma convicção: liga agora para o fulano de tal. E aí eu ligava e desligava o telefone, ligava e desligava o telefone. Na terceira vez ele atendeu. Eu só falei assim, sai do lugar onde você está agora, e desliguei o telefone. Coisa doida. Por que fiz isso? Uma convicção, não sei explicar, uma certeza que vem da parte de Deus. No outro dia aquele moço veio no culto me procurar: pastor, quem te falou? Quem me falou o quê, rapaz? Eu estava entrando no motel com a menina naquela hora. Eu peguei, dei meia volta e falei: não tem como. Eu falei: é Deus guardando a sua vida. Sabe, existem movimentos de Deus que geram convicção no nosso coração. Quantos creem nisso? Eu creio que hoje Deus vai colocar convicções no seu coração, certezas que vêm da parte de Deus. É um papel que te faz confiar em algo que Deus está te mostrando. Olha, às vezes essas convicções não vêm instantaneamente, elas levam um tempo para chegar nas nossas vidas. Eu lembro uma história, um testemunho que eu ouvi de um pastor que tinha um grande desafio de construir um templo. Deus estava dando uma oportunidade deles avançarem enquanto igreja, mas aquela obra ia custar muito caro. Quando ele fez as contas, ele não teve convicção. E aí, muita gente achando que esse era o caminho, ele em crise se deveria ir nessa direção ou não, e começou a orar. E durante 3 meses ele orou. E aí ele dá um testemunho que um dia ele estava para almoçar, e na oração antes da comida, da refeição, fé, certeza, substância, papel foi colocado na sua mão. Ele começa a rir na mesa. Ele disse: aquele obstáculo enorme se transformou numa pedrinha, no pedregulho na minha mão. Eu tinha certeza de que Deus ia fazer algo. Eu creio hoje Deus vai colocar uma semente de fé no seu coração. Ele vai estabelecer convicções, certezas. Pastor, como é que eu ando pela fé? Você deve orar pedindo a Deus que estabeleça certezas, convicções. A gente não se move porque a gente deseja muito alguma coisa. Eu desejo muitas coisas que Deus me disse para não fazê-las. Fé não é querer muito algo simplesmente, não. É uma convicção gerada pelo Espírito em nós. Quantos querem buscar convicção, certeza da parte de Deus? Amém. A primeira ilustração é isso: Deus vai colocar um papel, um documento nas suas mãos. A segunda ilustração tem a ver com uma palavra importante também nesse contexto. Perdão, acabei esquecendo. Deixa eu só falar uma coisa. Muitas vezes essa convicção, ela é confirmada por Deus através de sinais. Olha que interessante a história de Gideão. Deus coloca uma convicção no seu coração de ir para uma batalha contra os amalequitas com 300 homens. Era quase um desafio suicida esse. Ir para uma guerra contra milhares com 300 homens. Uma convicção foi gerada, mas quando chegou na hora de ir para a batalha, ele teve medo. E muitas vezes é assim com a gente. Deus coloca coisas no nosso coração e nós tememos.
E aí ele está orando e Deus fala para ele: olha, eu vou te confirmar aquilo que eu já disse para você que eu ia fazer. Desce no acampamento, no arraial dos midianitas, e ele desce junto com o seu servo, e ele então para perto de uma barraca, e ali ele escuta um homem, um soldado, falando de um sonho que teve aquela noite, de um pão cevado que vinha rolando e destruía o acampamento dos midianitas. E aí, quando ele conta o sonho para o outro amigo de alojamento, aquele diz para ele assim: olha, isso daí é o exército de Gideão que vem contra nós. Pela boca do inimigo ele teve a confirmação. Sabe, muitas vezes Deus gera certezas no nosso coração, convicções que são confirmadas por Ele para fortalecer a nossa fé. Hoje eu creio que Deus vai fortalecer a sua fé, amém? Mas existe uma outra lição aqui, uma outra ilustração que nos ajuda a entender como essa semente poderosa funciona em nossas vidas. E ela tem a ver com a palavra espera. A Bíblia vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera. Repete comigo: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera. Hebreus 11, 1. Espera. É muito interessante porque essa palavra aparece em outros lugares na Bíblia, e quando ela está associada à fé, ela normalmente é traduzida como uma esperança viva. Em 1 Coríntios 15, 19, em 1 Timóteo 4, 10, bom, em alguns textos, quando a palavra espera está associada à fé, ela é uma esperança viva. E para mim, a melhor ilustração de uma esperança ou de uma espera viva é a gravidez. Literalmente, é uma espera que vive em nós. A gravidez. Em nós não, nas mulheres, né? Eu não tenho essa... nem a maioria aqui, né? Que bom. A maioria não, acho que tem mais mulher aqui do que homem. Quantas mulheres? Deixa eu ver. Nossa, quantos homens? Levanta a mão. Com certeza mais mulheres. Elas estão sempre mais presentes. Bom, mas a gravidez é exatamente isso. Essa espera viva dentro de nós. Eu lembro um livro que eu li de um pastor chamado Paul Yanshu. Ele foi o fundador do que se tornou a maior igreja durante muito tempo no mundo, na Coreia do Sul. E ele falava sobre esse tempo de espera, de uma experiência que ele teve interessante. Ele, muito pobre, começou uma igreja numa comunidade também muito simples. E no começo do seu ministério, ainda não casado, ele vai dizer que ele morava num quartinho que não tinha nada, não tinha cama, não tinha cadeira, não tinha nada. E a igreja ficava longe. Ele falava que ele comia no chão, ele trabalhava, fazia os sermões no chão, e ele tinha que andar muito para chegar na sua igreja. E um dia ele estava lendo a Bíblia sobre um texto, que diz que tudo que pedirmos no nome do Senhor Jesus, Ele fará para que o Pai seja glorificado no Filho. E aí ele fala: bom, Senhor, me ajuda, eu quero uma escrivaninha para trabalhar, uma cadeira e uma bicicleta para chegar no lugar do meu trabalho. E aí ele começa a orar nesse sentido, e passa um mês, 2 meses, 6 meses e nada acontece. E aí ele se sente muito frustrado. Foi a semente que não deu certo. E aí ele começa a orar de novo: Deus, me ajuda a entender. E naquele dia que ele está orando, vem uma convicção, uma certeza no seu coração de que ele deveria orar de forma específica. E ele faz isso: Senhor, tá bom, eu quero uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma cadeira de rodinha, tipo essa de chefe, e uma bicicleta com 4 marchas. Americana. Ele falou que naquela região era mais comum a japonesa e a formosiana. Eu quero a americana. E aí, ele vai para a igreja pregar. E ele estava tão convicto
que ele chega na igreja e fala: olha, eu pedi algo específico para Deus e Deus me deu uma mesinha de mogno da Filipinas, isso, aquilo outro. E aí quando termina o culto, alguns jovens da igreja, comunidade simples, chegam para ele: pastor, a gente quer ver a bicicleta, cadê? Ele falou: e agora? Eu falei pela fé, mas né? E aí ele pega os 3 jovens e fala assim: vem cá, vamos lá no meu quarto. Chega no quarto e fala assim: olha, Deus colocou uma convicção no meu coração, e é como uma gravidez, ainda não chegou, mas vai vir a bênção. E aí os jovens olham para ele e começam a dar gargalhada, falam assim: que negócio é esse? Que maluquice é essa? E aí saem pela comunidade falando: pô, ele está grávido de uma bicicleta, tira o sarro dele, está grávido de uma bicicleta, está grávido de uma cadeira. O Laurinho está olhando para as barrigas aqui, falando: a minha acho que é a bicicleta. Poxa vida. Uma Harley Davidson, não, né? E aí saem falando aquilo na comunidade. Ele disse que ele saiu para outro dia andar e as mulheres olhavam e riam, tiravam sarro. E puxa, que negócio é esse? E passando alguns dias, um missionário americano foi embora para os Estados Unidos, voltou para sua terra e deu de presente para ele uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma cadeira com rodinhas e uma bicicleta americana de 4 marchas. Ele falando, né, onde eu estava vendo o testemunho, que esse menino que riu da cara dele hoje é um dos pastores de uma grande igreja na Coreia do Sul. Sabe, a fé envolve espera. E a Bíblia nos fala como essa espera deve ser. É interessante, Provérbios 10, 27 vai dizer que Deus vai dizer: o anelo dos justos Deus os cumpre. Provérbios 10, 24. O Salmo 37, 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Para mim, um exemplo bíblico que me chama a atenção nesse sentido é o exemplo de Simeão. Em Lucas capítulo 2, aquele homem que tinha uma convicção de que antes de morrer viria o Cristo. Ele diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Olha que coisa linda, uma convicção de que ele não morreria sem ver o Cristo. E quando ele pega Jesus nos braços, ele sabe: Deus cumpriu, a espera chegou. E sabe, nós devemos anelar, esperar com expectativa. É uma esperança viva de algo que foi gerado dentro de nós. Eu lembro de uma moça que veio me procurar: pastor, Deus colocou uma convicção no meu coração de que eu e a minha casa vamos servir a Jesus. Eu tenho orado, parte da minha família já se converteu, mas o meu pai já faz 15 anos que eu oro por isso e não tem jeito. Eu não sei mais como orar. Eu disse para ela: Deus colocou uma convicção? Ela disse: sim. Continua orando. Eu lembro do dia que ela veio me contar: pastor, na célula, lá na casa do fulano de tal, essa semana o meu pai entregou a vida para Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes nós não passamos pelo tempo de espera. Deus coloca convicções no nosso coração que não passam no teste do tempo. E é difícil.
O povo de Israel se move, sai das suas casas no Egito, porque uma convicção da parte de Deus foi gerada de que ele tinha uma terra prometida. Mas muitos não passaram no teste do tempo. Essa deixou de ser uma espera viva. Olha o que acontece com Abraão, como é interessante. Deus dá uma palavra para Abraão, e uma certeza, uma convicção da parte de Deus é gerada no seu interior. Ele teria filhos, descendentes. Mas Abraão só vai ter filho com 100 anos. Sara tinha 90. E a Bíblia nos mostra o conflito que aquele homem viveu quando vai para a tenda, reclama a Deus: o que aconteceu? Eu estou velho. E as tuas promessas? E aí quando Deus se revela a ele, ele sai da tenda e Deus mais uma vez fala com Abraão. A Bíblia diz assim: e Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Eu creio que muitas vezes sementes de fé não germinam na nossa vida, porque no teste do tempo paramos de crer, paramos de confiar que Deus vai fazer, que Deus está vendo, que Deus está sim trabalhando. Mas hoje eu vim te dizer, na autoridade do nome de Jesus, que aquilo que Deus já plantou no teu coração, que aquela semente, essa certeza, esse papel que Ele te deu, vai acontecer em nome de Jesus, se você permanecer crendo, permanecer com uma esperança viva no seu interior. Amém? Quantos creem nisso? É assim que Deus trabalha. Mas eu já vi muita gente enterrando projetos maravilhosos de Deus por não continuarem crendo. É muito interessante na Bíblia que quando a Bíblia fala de espera na fé, ela fala de uma espera ativa. Eu gosto do Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantos conhecem esse versículo? Ele fala de espera, de um Deus que se inclina, mas ele fala de um clamor, alguém que está no poço clamando. A nossa espera pela intervenção de Deus, ela é uma espera ativa. Quando Jesus manda os discípulos esperarem em Jerusalém pelo derramamento do Espírito, uma convicção foi gerada e eles esperaram no lugar, mas esperaram orando continuamente, buscando continuamente, clamando continuamente. Sabe, eu creio que Deus coloca convicções no nosso coração. Ele planta em nós sonhos, propósitos, certezas, substâncias. É interessante essa palavra substância. Quando você lê o Salmo 139, ele fala de substâncias informes, né? Nós éramos assim. Deus coloca algo dentro de nós. E quando a gente passa pelo teste do tempo, aquilo toma forma nas nossas vidas. Eu creio assim. Eu não sei o que te fez parar de crer. Eu não sei o que roubou a fé do teu coração, a certeza. Mas hoje, em nome de Jesus, Ele vai fazer algo novo entre nós. Eu estava lendo esses dias um livro do pastor Sidney, Complicadeiras. Estou lendo livros sobre igrejas e achei interessante esse livro. Deus deu uma visão para ele sobre uma igreja. Ele colocou uma convicção de como deveria ser. E ele começa esse trabalho com 50 pessoas, esperando aquilo que Deus tinha mostrado, as pessoas que iam chegar, o impacto na comunidade. Mas a maneira de esperar era enchendo o auditório de cadeiras vazias. E sempre que enchia, ele colocava mais. E sempre que enchia, ele colocava mais. E eu comecei a lembrar de alguns movimentos do Espírito na minha vida.
Eu lembro quando eu era um adolescente, depois de ganhar um livro do meu pai que falava sobre avivamentos, eu fui tomar banho. E naquele dia uma convicção foi gerada no meu coração de que eu participaria de um despertamento espiritual, que Deus faria coisas. Eu era um adolescente. E é tão interessante porque o tempo testou essas palavras de Deus na minha vida. Mas eu já vi tantas coisas acontecendo. Quando eu assumi, dei passos de fé, eu lembro a gente começando os cultos nos adolescentes, eu vejo vários aqui que eram dessa época, e eu vinha de madrugada orar pelas cadeiras vazias, falava: Senhor, manda pessoas. E eu lembro direitinho do dia que tinha gente sentado na janela da capela, os corredores cheios de banco, e não tinha lugar lá dentro, porque Deus tinha feito, tinha tomado forma aquilo que Ele tinha plantado no coração. Depois nós fomos para o ginásio. Eu lembro também dos movimentos de madrugada, nós oramos para Deus encher aquele lugar. E eu lembro daquele lugar abarrotado. E depois nós viemos para o templo. Eu creio em breve esse lugar vai estar repleto de pessoas. Porque nós vamos esperar, clamando, orando e vendo o que Deus vai fazer entre nós. Você está num tempo assim? Está difícil de continuar crendo. Hoje eu creio, em nome de Jesus, Deus vai fazer algo novo na sua vida. Eu gosto dessa ilustração da semente que Jesus usa. A semente é o potencial de algo. É uma árvore, é um fruto em potencial. Mas as coisas de Deus começam assim, com pequenas sementes que Ele coloca no nosso coração. Eu acho interessante também porque quando a gente lança a semente no solo, depois a gente não vê nada acontecendo por um tempo. O trabalho é debaixo da terra, mas algo está acontecendo. Eu creio hoje Deus vai colocar sementes nas suas mãos. Convicções de fé serão geradas. E quando nós confiamos em Deus e lançamos, e passamos pelo teste da espera, coisas tremendas de Deus tomam forma diante de nós. Talvez você chegou aqui hoje se perguntando: será que eu consigo casar? Dar esse passo? Eu não tenho os recursos, eu não tenho os meios. Será que hoje Deus vai colocar uma convicção? Não tenha medo, meu irmão, em nome de Jesus. Talvez hoje você veio se perguntando a Deus sobre questões específicas, projetos novos, ministérios novos, negócios que você quer implementar. Deus vai colocar uma semente nas suas mãos hoje. Planta, espera, e eu creio, o poder de Deus vai ser revelado entre nós. Amém? Quantos creem assim? Hoje eu queria orar por fé. Eu estava na célula, o Laurinho vai estar chegando. Eu lembro de um casal que testemunhou algo tão especial num processo desse de se preparar para o casamento. Ele perdeu o emprego e não tinha condição de nada. Tinha que pagar a festa, tinha que pagar isso, pagar um monte de coisa. Estavam angustiados, estavam pensando em adiar o plano de casamento. E aí eles vieram no culto como esse. E alguém sentado na frente, quando termina o culto, eles pedindo uma resposta, um sinal, a pessoa vem e diz assim, chama eles e fala: ó, Deus me falou, vocês estão querendo casar? Sim. E falta recurso? Sim. Acho que isso falta para quase todo mundo, né? E aí ele abriu a carteira assim e falou: opa, glória a Deus, está vindo a resposta. E o cara pegou uma moeda de 5 centavos, a menor que tinha, e colocou na mão dele. Isso aqui é só uma semente. Deus está me dizendo para vocês terem fé. Era para eu pegar a menor. Eu estou colocando aqui. Deus vai dar tudo o que vocês precisam. Eles tomaram coragem e marcaram o casamento, marcaram a festa, não tinham recursos para nada. E eles estavam na célula testemunhando: Deus nos deu
tudo, pastor. Nós pagamos a festa, nós pagamos todas as coisas. Ele falou: os nossos amigos que sabiam da história nos deram um pote cheio de moedas de 5 centavos. A gente guarda lá em casa e é um memorial de fé da nossa história, do nosso casamento. Como eu queria que hoje Deus nos ensinasse a se mover por fé. A fé é a certeza daquilo que se espera, mas não se vê. Amanhã eu vou continuar esse sermão, falando de outras ilustrações sobre fé. Mas hoje eu queria orar. Eu creio que sementes de fé vão ser depositadas na sua mão. Sementes de fé Deus vai colocar na sua mão. E hoje nós vamos orar. E enquanto oramos, Deus vai colocar convicções no coração de pessoas que serão geradas pelo Espírito de Deus. Para outros, Deus vai lembrar das convicções que Ele já gerou e que no teste do tempo ficaram abandonadas, deixadas para trás. Mas hoje, enquanto oramos, Deus vai aquecer os nossos corações de novo, e uma viva esperança vai ser colocada dentro de nós. Se hoje você está pedindo: Deus, eu quero andar por fé, Senhor, eu quero ver essa semente poderosa movendo montanhas na minha vida, eu quero ter histórias para contar do que Deus fez. Eu ainda estou aprendendo como tudo isso funciona, mas eu quero que convicções sejam geradas da parte de Deus na minha vida. Eu quero passar na prova do tempo, eu quero continuar crendo. Não esmoreça, não desista, não pare de crer. O Senhor, Ele está vendo o teu coração, Ele vai fazer. Não importa quanto tempo demore, se Ele disse, Ele vai fazer.